Olá, estudantes do quinto ano! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Laiane e é um prazer estar aqui com vocês. Antes de começar a nossa aula, vamos sempre relembrar aqueles combinados bem importantes. Lave as mãos com frequência, higienize os seus materiais antes do uso, use máscara e mantenha a distância. Com esses cuidados, vocês cuidam de vocês e das pessoas de quem vocês amam, certo? Vamos ver os materiais para a aula de hoje? Para a aula de hoje, então, nós vamos precisar do caderno, do lápis, da borracha, do apontador. E aproveitem também para fazer o registro da aula de hoje. Coloquem lá a data, a aula 49 de língua portuguesa. Um tempinho para vocês fazerem esse registro. Vamos relembrar o que vimos na aula anterior? Então, na aula anterior, nós vimos quem eram os compositores lá da música, o George Fox e o Tony King Brown. Nós analisamos algumas palavras e descobrimos que as palavras terminadas em EM e que a sílaba tônica for a última, recebem acento. E nós identificamos o assunto principal de algumas estrofes lá da nossa canção, certo? Vamos agora ouvir novamente a canção para recordar? Prestem atenção aí no vídeo. Emília está aprendendo a falar, ela se atrapalha e não consegue pronunciar. E além do mais, ela inventa muita história, tagarela, bonequinha, faz de tudo ter memória. Das histórias que inventa, ela mesma acha importante. Socorro, sempre que tomou a pílula falante. A pílula falante. Ela conta histórias de um povo que se aproximou e a atacou. Ficando muito brava, ela quis lutar com o povo. E com tantos outros braços, ela apertou. Como era de pano, ela tentava se esquivar. Os tentáculos que via de tentar. Me apertou, me apertou, me apertou, me apertou. E aí, se liga no sítio humano. Como é que pode alguém ser feita de pano? Que rima com filha, com lentilha, com baunilha. É a boneca Emília. Que rima com filha, com lentilha, com baunilha. É a boneca Emília. Muito assustada, a boneca apavorada desmaiou, deixando todo mundo sem saber o que rolou. Foi aí que o doutor, cara de furu, medicou, aprovou, Emília então acordou, falando sem parar do sonho da história que inventou, contou. Só que desse jeito ninguém entende nada, falando assim errado é melhor parar. Ela gosta de falar, ela gosta de contar histórias e também gosta de mandar. De Barnabé tinha Anastácia e o Visconde, o Saci que veio lá não sei de onde. Todos desorientados com uma pequena atrevida brincando de esconde-esconde. Encara todo mundo, qualquer ser humano, mesmo sendo uma bonequinha de pano. Emília. Boneca inteligente, que pensa como a gente, é a boneca Emília. Segue a rima, a tortinha de pano, pega pelo cano, eu não me engano, Emília quer falar. Segue a rima no sítio da vovó. Dona Benta não abriu, sua cabeça dá um nó. A boneca exigiu não ficar só e casou com um porquinho que se chama Redicó. Pedrinho e Narizinho concordaram com a morada da boneca, que agora é a Marquesa. E com 3 estrelinhas de condessa, por certeza, o sítio é a sua realeza. E aí, se liga no sítio humano, como é
com filha, com lentilha, com baunilha. É a boneca Emília. Que rima com filha, com lentilha, com baunilha. É a boneca Emília. Escutaram novamente a canção? Lembraram da letra? Eu trouxe novamente a letra impressa aqui para vocês, com o nome dela, o nome dos compositores, né? Lembrando que na aula passada nós vimos as estrofes, aqui na primeira folha nós temos 2, e os versos, né? Cada linha das estrofes, certo? Hoje nós vamos ler novamente a canção e vamos identificar as rimas. Vamos ler aqui comigo a primeira estrofe? Olhem lá. Emília está aprendendo a falar. Ela se atrapalha e não consegue pronunciar. Então, aqui nós já temos 2 rimas. Falar e pronunciar. Vamos continuar? E, além do mais, ela inventa muita história. É tagarela, bonequinha. Faz de conta e tem memória. Olhem só. História e memória. Vamos continuar? Das palavras que inventa, ela mesma acha importante. E só ficou assim porque tomou a pílula falante. Mais rimas. Importante e falante. Vamos continuar? Ela conta a história de um povo que se aproximou e a atacou. Temos rimas aqui novamente. Aproximou e atacou. Vamos continuar? Ficando muito brava, ela quis lutar com o povo, que, com tantos outros braços, ele a apertou. Olhem só, aproximou, atacou e apertou. Vamos destacar o apertou aqui também. Como era de pano, ela tentava se esquivar dos tentáculos que via se movimentar. Apertava, apertava, apertava. Olhem só. Movimentar e esquivar, que também vai rimar com falar e pronunciar. Vocês observaram que não existe rimas apenas no final dos versos? Nós temos rimas em palavras no meio dos versos. E isso pode acontecer. Não é regra ter rimas apenas no final. Isso ajuda no ritmo e na musicalidade. Assim, a canção fica mais fácil, né? O autor já pensa em tudo isso para que ela seja cantada depois. Certo? Vamos ver ali na tela? Olhem lá. Eu deixei destacado para vocês estas mesmas palavras. Falar, pronunciar, esquivar, movimentar, história, memória, importante, falante. Vamos ver agora a segunda estrofe? Olhem aí na tela as rimas que eu destaquei. E aí, se liga no sítio, mano. Como é que pode alguém ser feito de pano? Olha lá, mano rima com pano. Aí o próprio autor diz que já vai rimar, não é mesmo? Que rima com filha, com lentilha e com baunilha. É a boneca Emília. Daí ele faz aqueles 2 versos brincando com as letras e nos 2 últimos novamente. Que rima com filha, com lentilha e com baunilha. É a boneca Emília. Vamos agora analisar a terceira estrofe. Olhem lá quantas rimas. Muito assustada, a boneca apavorada desmaiou, deixando todo mundo sem saber o que rolou. Foi aí que o doutor, cara de coruja, resolveu, medicou. Emília, então, acordou, falando sem parar do sonho ou da história que inventou ou contou.
Só que desse jeito, ninguém entende nada. Falando assim errado, é melhor parar. Ela gosta de falar, ela gosta de contar histórias e também gosta de mandar. Tio Barnabé, tia Anastácia e o Visconde, o Saci, que vem lá não sei de onde. Ficam desorientados com a pequena atrevida brincando de esconde-esconde. Encara todo mundo, qualquer ser humano, mesmo sendo uma bonequinha de pano. Olhem aí quantas palavras destacadas! Mas antes da gente ler as rimas, eu gostaria que vocês dessem uma olhada no terceiro verso. Foi aí que o doutor Cara de Coruja resolveu e medicou. Professora Laiane, não é doutor Caramujo? Nós vimos lá no conto que a gente leu da Pílula Falante. Pois é, mas vocês lembram também que a Emília adora brincar com as palavras? Então, ela só chama o doutor Caramujo de doutor Cara de Coruja. Essa Emília é muito levada com as palavras. Vamos então agora ler as palavras que destacamos? Desmaiou, rolou, medicou, acordou, inventou e contou. Contar, mandar, visconde, onde, esconde, esconde, humano e pano. Viram que novamente o autor não usou apenas a rima no final dos versos? Vamos ler agora a próxima estrofe? Olhem lá. Li, Emi, ali, Emília. Boneca inteligente que pensa como a gente. Li, Emi, ali, Emília. É todinha de pano, não entra pelo cano e eu não me engano. É Emília e ela quer falar. Então, agora nós temos 2 grupos de rima. Inteligente e gente, depois pano, cano e engano. Certo? Agora que já identificamos em várias estrofes, é a sua vez. Olhem lá, eu vou deixar aqui a última estrofe para vocês. Ela não está com os versos divididos da forma certa, porque senão a letra ia ficar muito pequenininha e ia ficar difícil de vocês enxergarem. Mas logo depois que vocês fizerem a atividade, nós vamos ver como fica essa estrofe da forma que o autor escreveu. Certo? Então, o que eu quero agora? Leiam a última estrofe e registrem no caderno de vocês as palavras que rimam. Um tempinho para vocês fazerem isso.
Registraram todas as rimas aí no caderno de vocês? Vamos então conferir verso a verso? Olhem lá. Segue a rima no sítio da vovó. Já temos a primeira rima. Vovó. Vamos ver com quem? Que a palavra vovó vai rimar? Dona Benta não aguenta. Sua cabeça dá um nó. Então, vovó e nó. Terceiro verso. A boneca exigiu não ficar só e casou-se com um porquinho que se chama Rabicó. Então, temos ainda o nó e o rabicó. Quarto verso. Pedrinho e Narizinho concordaram com a morada da boneca, que agora é Marquesa. E com 3 estrelinhas de condessa, com certeza, o sítio é a sua realeza. Então, nós temos ali também certeza e realeza, que rimam com Marquesa. Lembrando que não é preciso na rima que a grafia das palavras sejam iguais, que a escrita das palavras sejam iguais, mas que a sonoridade, a forma com que pronunciamos, seja próxima, certo? Olhem lá que eu trouxe 2 ilustrações feitas por 2 estudantes. O Pedrinho, já que aparece nessa estrofe, feito pelo estudante Miguel, da Escola Municipal Sei Professora Maria Augusta Jouve, e a Narizinho, feita pela estudante Vitória, lá da Escola Ana Ela. Muito obrigada, crianças, pelos desenhos. E eu gostaria de agradecer novamente aos compositores da música, o Jorge Fox e o Tony Kim Brown, pela autorização, e também ao Cauã, Adriana, Eli e ao Jean, que gravaram uma versão desta canção para nós, certo? Vamos agora ver como ficou o registro no caderno de vocês? Olhem lá. Vovó, nó, só, rabicó, Marquesa, certeza e realeza. Um tempinho para vocês registrarem e conferirem lá no caderno de vocês a resposta desta atividade. Conferiram? Vamos ficar agora de olho nas frases. Olhem só essas frases que eu tirei lá do conto ou versos que eu tirei lá da canção. Prestem atenção. Dona Benta não aguenta. Em sua cabeça dá um nó. O que será que significa essa expressão que eu grifei? Em sua cabeça dá um nó. O que será que aconteceu na cabeça da Dona Benta? Será que deu um nó lá na cabeça dela? Vamos ver as alternativas? Registrem o número 2 e a letra correspondente à resposta correta aí no caderno de vocês. Dona Benta acha difícil entender a Emília,
pois ela se expressa de maneira confusa. Ou letra B. Dona Benta acha fácil entender a boneca, porque ela se expressa de forma clara. Um tempinho para vocês lerem novamente se for necessário e registrarem a resposta. Então, o que vocês acham? Que nó na cabeça significa que a Dona Benta acha fácil entender a Emília ou que é difícil entender a Emília? Dona Benta acha difícil entender a Emília, pois ela se expressa de maneira confusa. A Emília fala tanto e inventa tantas palavras que às vezes não dá para entender. Lembram da palavra atordoada, que a Narizinho ficou quando a Emília tomou a pílula? Então, a Dona Benta também fica atordoada com tanta falação da Emília. Vamos agora para a atividade número 3. Encontrou com cara de quem havia comido um urutu recheado de escorpiões. O que será que é isso? Urutu. Urutu é uma cobra e escorpiões é aquele animal que está ali na imagem. Ele talvez vocês já tenham conhecido. Então pense, como será que ficou o Dr. Caramujo? Qual a cara dele depois de ter comido uma cobra recheada com escorpiões? Não que ele tenha comido, mas ficou com cara de quem comeu. Vamos ver como que ficou, será a cara dele? O Dr. Caramujo estava com uma cara ruim ou o Dr. Caramujo estava com uma cara boa? Como será que poderia estar a cara do Dr. Caramujo? Um tempo para vocês registrarem.
eu acho que se alguém comer uma cobra recheada com escorpiões, a pessoa não vai ficar com uma cara boa. Então, a cara do Dr. Caramujo estava, o Dr. Caramujo estava com uma cara ruim por não ter encontrado as suas pílulas, certo? Vamos agora para a atividade número 4? Olhem lá. Isso é fala recolhida, que tem que ser botada para fora. Quem estava com a fala recolhida? A Emília. Olha se a Emília é feita pelo estudante Jean. Lá da Escola Municipal, professora Rejane Maria Silveira Sachete. Vamos ver então o que significa fala recolhida? O que será? Significa que a Emília estava com tanta vontade de falar que quando falava estava difícil de entender? Ou significa que a Emília estava com a fala presa dentro dela até tomar a pílula e começar a falar? Lembram lá que o Dr. Caramujo explicou que depois só precisava de um tempo, que a Emília logo ia parar de falar? Então, o que significa essa fala recolhida? Um tempinho para vocês registrarem lá no caderno. Então, o que significa fala recolhida? Significa que a Emília estava com a fala presa dentro dela, até tomar a pílula e começar a falar. Lembra que ela falou um tempão sem parar e depois calou-se, certo? Agora, nós vamos ficar de olho nos textos. Nós lemos o conto A Pílula Falante e ouvimos várias vezes a canção Li, Emi, Ali, Emília. Vamos agora pensar um pouquinho sobre esses dois textos? Então, agora, nós vamos montar um quebra-cabeça com as informações dos dois textos. Então, como eu já acabei de lembrar para vocês, nós lemos o texto A Pílula Falante e ouvimos a canção Li, Emi, Ali, Emília. Então, vamos começar o nosso quebra-cabeça. Já também dei uma dica para vocês agora há pouco do gênero. Que texto que são esses que nós lemos? Um deles é o conto e o outro é a canção. Eu acho que vocês me ouviram falar bastante sobre conto e canção. Qual deles foi o conto? Ah, isso mesmo, A Pílula Falante. Então, Li, Emi, Ali, Emília é a nossa canção. Agora nós vamos pensar sobre a finalidade dos textos que lemos.
dos textos, a finalidade ele serve para ser apreciada. E o outro texto, a finalidade é divertir. E agora, quem serve para ser apreciada e quem serve para divertir? Para divertir, nós temos o conto. Com ele, a gente, deu algumas risadas até mesmo. Não foi isso? E a canção, ela serve para ser apreciada, para a gente ouvir e curtir ela com bastante atenção, para relaxar, certo? Vamos continuar, então, vendo mais algumas informações sobre esses dois textos? Agora, nós vamos pensar sobre o suporte, aonde nós podemos encontrar estes dois textos. Um deles nós encontramos em livros e na fala das pessoas. O outro a gente encontra em CDs, na internet, no rádio. Então, onde podemos encontrar cada um deles? O rádio já nos dá uma dica. Lembram que algumas aulas atrás, quando nós vimos a canção, eu mostrei o rádio para vocês? Então, sabemos que CDs, internet e rádio está relacionado à canção. E que o conto, ele pode estar em livros, como nós vimos, lá no livro Rei Nações de Narizinho, de onde tiramos o conto que lemos, e também na fala das pessoas. Essa é uma característica desse gênero textual. Ele ser contado por pessoas, por avós, por mães, aos seus filhos, a grupo de pessoas. Certo? Agora, vamos analisar o assunto. Qual é o assunto desses dois textos que lemos? Bem, os dois vão falar sobre a Emília. O conto vai falar sobre a Emília e como ela começou a falar, tomando a pílula falante, e a canção que tem no próprio título o nome da boneca, vai contar, além de como ela começou a falar, sobre muitas aventuras vividas por ela. Certo? E para finalizar essa análise, nós temos aqui a estrutura do texto. Uma está em parágrafos e o outro texto está em versos e estrofes. Vocês lembram? Na aula anterior nós vimos os versos e estrofes de qual texto? Isso mesmo, da canção. E o nosso conto está dividido em parágrafos. Certo? Vamos ver ali na tela todas essas informações? Vejam lá. A pílula falante. Gênero, conto. Finalidade, divertir. Suporte, livros e fala das pessoas. Assunto, Emília. Estrutura, parágrafos. Olhem lá que graça essa Dona Benta, feita pelo estudante João Vitor, da Escola Municipal Sei Teresa Matsumoto. Vamos agora ver o próximo texto? Li, Emi, Ali, Emília. Gênero, canção. Finalidade, ser apreciada. Suporte, CDs, internet e rádio. Assunto, Emília. E a estrutura em versos e estrofes, que nós analisamos na aula anterior. Olha ali para ilustrar a nossa atividade, a tia Anastácia, feita pelo estudante Rafael, da Escola Municipal Lapa. Agora que já vimos algumas características dos dois textos que lemos, eu tenho aqui para vocês 3 informações. Uma pertence ao conto, outra pertence à canção e uma delas é intrusa. Então, eu vou deixar um tempo para que vocês possam ler essas informações e registrar aí no caderno na ordem. Qual é o conto, qual é a canção e qual é a intrusa. Tempinho para vocês.
Leram? Vamos então conferir uma por uma? Olhem lá. Emília e Narizinho vão para o reino das águas claras e lá encontram um grande polvo que ataca as meninas. Essa informação pertence ao conto, à canção ou é intrusa? Eu fiz uma grande confusão, não foi mesmo? Nesta afirmativa. Primeiro que ela conta
sobre o reino das águas claras, que faz parte do conto. E depois ele vai falar sobre o polvo, que faz parte da canção. Então, essa informação é a intrusa. Vamos ver o segundo quadro? Narizinho leva Emília para o consultório do Dr. Caramujo, para que ele dê um remédio para a boneca falar. E agora? Ao conto ou à canção? Isso mesmo, ao conto, né? Nós vimos e lemos algumas vezes essa parte. E o último? Emília conta a história de um polvo que a apertava e ela tentava escapar dos tentáculos do animal. Essa pertence ao conto ou à canção? Isso mesmo, à canção. Então, olhem ali como deveria ter ficado o registro de vocês. Intrusa, conto e canção. Um tempinho para vocês corrigirem. Conferiram? Foi ótimo estar com vocês em mais essa sequência de aulas. Até a próxima!